Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa terceira videoaula da disciplina de Planejamento Educacional. Hoje abordaremos a temática do projeto político-pedagógico, né? Então, conforme foi discutido na primeira videoaula, o projeto político-pedagógico ele é fruto do planejamento escolar, né? Então, ele é um documento material fruto do planejamento que a instituição faz, né? Sabendo que todo o planejamento ele se materializa no plano, né? No escrito, no papel. Então, o projeto político-pedagógico ele é um documento material do planejamento da instituição escolar, um planejamento da escola, certo? Então, a gente se pergunta, mas o que de fato é o projeto político-pedagógico, né? O projeto político-pedagógico é um instrumento que vai refletir a proposta educacional da instituição escolar, né? E partindo disso, ele tem o papel de detalhar o funcionamento, as metas e o objetivo dessa instituição enquanto escola, né? Partindo disso, né, vai detalhar as ações prioritárias dessa escola, né? Destacando as ações que serão cumpridas a médio e a longo prazo, certo? Então, a partir disso também vai apontar como é que deve, né, se organizar o tempo, o material pedagógico, né, os espaços, né, as condições de trabalho, a gestão do trabalho docente. E aí, quando a gente fala de gestão do trabalho docente, a gente relaciona as metodologias utilizadas pelo professor na sua prática diária, né, os instrumentos disponíveis para que esse professor trabalhe da melhor forma ou crie metodologias de trabalho diferenciadas, atendendo às especificidades de cada um dos seus estudantes, visto que na nossa sala de aula nós temos realidades diferentes, então nós precisamos atuar diariamente de maneira diferente, né, atendendo à demanda, né, atendendo ao tempo e às necessidades de cada um dos nossos estudantes. Então, esse PPP, ele vai apontar, ele deve apontar como isso deve ser feito, né, como a escola pensa essas questões, certo? E aí, portanto, o projeto político-pedagógico, o PPP, ele é um projeto porque ele vai reunir as ações que devem ser concretizadas pela escola em um determinado espaço de tempo. Então, ele é a direção, né? Ele vai direcionar as ações que a escola pretende cumprir durante um determinado espaço de tempo, né? Ela vai concretizar. Ele é político porque ele tem um compromisso social com a formação do sujeito, com a formação dos estudantes, né? Ele tem um compromisso social visando a formação de um estudante autônomo, responsável, participativo, né, crítico, que possa atuar de forma ativa diante da realidade, diante da sociedade em que ele vive. E pedagógico, por definir e organizar as atividades e as ações educativas que vão ser importantes para o processo de ensino e aprendizagem, né? Os processos educativos, as ações educativas e os projetos educativos que são necessários para que o processo de ensino e aprendizagem de fato aconteça. Então, é um documento que deve seguir a legislação, né? Ele deve ser produzido de acordo com né, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E direciona o trabalho a ser realizado diariamente pelos educadores, garantindo, né, o direito de aprendizagem com qualidade a todos os estudantes, sabendo que a educação ela precisa ser ofertada com qualidade a todos os estudantes. Então, esse projeto político-pedagógico ele vai direcionar o trabalho dos professores, dos educadores, né, e vai garantir, né, o direito de aprendizagem, né, que todos os estudantes têm o direito de aprendizagem, e vai assegurar que essa aprendizagem seja de fato de qualidade, né? E para isso nós temos, né, como direcionadores, né, documentos que direcionam esse trabalho, né, como por exemplo o Plano Municipal de Educação, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós temos a própria LDB, né? Nós temos o currículo municipal e nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs, que vão direcionar esse trabalho do professor diário, né?
que norteia o trabalho diário dos professores. Os professores precisam seguir essa legislação que está posto. Então, a elaboração do PPP, ela deve contemplar alguns aspectos, né? Ela deve contemplar o plano de ação, as diretrizes pedagógicas, quem são os envolvidos, ou seja, a clientela da escola, os dados sobre a aprendizagem que são gerados anualmente, né, de acordo com taxas de aprovação, reprovação, abandono, evasão escolar. São dados estatísticos que fazem parte da realidade da escola e que a escola precisa atuar sobre eles, né? E o contexto das famílias e dos estudantes. Então, o projeto, a elaboração do PPP, ela deve atender cada pessoa, né, individualmente, mas ela também deve atender o grupo como um todo, né? Porque ela vai funcionar como um guia. A escola precisa seguir o projeto político-pedagógico da escola. No entanto, esse projeto político-pedagógico ele também precisa ser flexível. O que quer dizer que ele precisa ser flexível? Que ele precisa ser passível de alterações diante da realidade, né? Então, ele é passível de ser modificado, de sofrer mudança de acordo com as mudanças que vão acontecendo naturalmente no curso da escola, certo? Então, a gente diz que o projeto político-pedagógico ele é a identidade da escola. Por que ele é a identidade da escola? Porque cada escola tem o seu e ele apresenta informações sobre aquela escola. Então, cada escola tem as suas informações no seu projeto político-pedagógico. Então, ele é a identidade da escola, certo? E aí, a escola, no processo de elaboração do projeto político-pedagógico, né, ela segue alguns princípios norteadores, né, que são a relação entre a comunidade e a escola, a gestão democrática, a democratização do acesso e permanência com sucesso do estudante na escola, a autonomia, a qualidade de ensino para todas as escolas, a organização curricular e a valorização dos profissionais da educação. Então, quando nós falamos da relação entre a comunidade e a escola, nós nos referimos à participação de todos no planejamento, na avaliação, na execução e na avaliação dessas ações realmente, né, dentro da escola. Toda a comunidade escolar, todas as pessoas envolvidas precisam precisam planejar, executar e avaliar essas ações dentro do ambiente escolar, dentro da instituição escolar. Quando nós falamos de gestão democrática, nós nos referimos ao envolvimento de toda essa comunidade escolar na definição dos caminhos que a escola vai seguir, né? Na definição dessas ações, ou seja, todos participam dessas definições de quais são os melhores caminhos que a escola deve seguir. Quando falamos da democratização do acesso e permanência com sucesso do estudante na escola, nos referimos à oferta de uma educação de qualidade, né? Fazendo com que esses estudantes eles desenvolvam as suas competências e as suas potencialidades, né? Para terem sucesso, né, diante da sociedade. Quando falamos em autonomia, nós falamos no desenvolvimento da capacidade de autogestão, né? Que a escola vai considerar e deve considerar a sua realidade. Quando falamos de qualidade de ensino para todas as escolas, que as escolas devem né, devem planejar, devem desenvolver um projeto, né, um padrão de ensino de qualidade para todos os estudantes. Então, a escola ela precisa oferecer, né, ela precisa proporcionar para os estudantes um padrão de ensino de qualidade. Afinal de contas, nós precisamos oferecer um trabalho bem feito. Então, a escola, nós enquanto professores, precisamos oferecer esse trabalho bem feito. Então, a escola precisa desenvolver esse padrão de ensino realmente de qualidade. Quando falamos em organização curricular, né, se refere à busca da escola de uma aprendizagem que vise o sucesso dos alunos, né, para atender as necessidades dos alunos a partir do currículo escolar, né, que é desenvolvido pelos sistemas de ensino, né, e aí a escola recebe esse currículo escolar para fazer as suas adaptações, as escolas que fazem as suas adaptações
que têm essa abertura, essa autonomia para fazer essas adaptações, outras não. Mas eles precisam desenvolver estratégias para atender às necessidades, né? E para fazer com que os estudantes tenham sucesso na sua vida estudantil. E a valorização dos profissionais da educação, né? É reconhecer que a qualidade da educação ela está extremamente ligada, né, à valorização do trabalho dos profissionais, dos professores, né? Então, essa valorização dos profissionais da educação, ela se refere a uma defesa de uma formação realmente adequada do professor. Então, ela defende que o professor tenha uma formação adequada, porque o trabalho, o sucesso da educação está diretamente relacionado ao trabalho do professor. Então, para que esse projeto político-pedagógico ele seja produzido, ele seja elaborado, as escolas elas recebem um suporte, né, das secretarias de educação, né, e esse suporte ele pode ser, por exemplo, por meio da elaboração de um roteiro para que essa escola tenha saiba, para que essa escola siga, né, durante o seu processo de elaboração. Então, são diretrizes, sugestões, objetivos, orientações, um cronograma. Então, as diretrizes, né, precisam dar um roteiro das diretrizes e as prioridades da educação no município, né, um norte diante das prioridades, do que rege a educação no município. Sugestões das etapas a serem seguidas para essa elaboração. Sugestões de quais etapas as escolas devem seguir para elaborar o seu projeto político-pedagógico. Objetivos em relação às condições de acesso, de permanência e de aprendizagem dos estudantes. Quais são os objetivos? O que é que se visa com essa elaboração desse projeto pedagógico? Né? As orientações para se articular, né, as políticas públicas na educação dentro do PPP, né, e um cronograma das ações para serem desenvolvidas, né, e a partir desse roteiro que pode ser disponibilizado pelas secretarias de educação, né, a Secretaria da Educação ainda precisa estar presente durante todo o processo de construção do projeto político-pedagógico. Ela precisa participar também desse processo, né? E aí, quando chegamos no processo de elaboração do PPP, visto que, como falado anteriormente, as orientações são repassadas pelas secretarias de educação para as escolas, o gestor escolar, o coordenador escolar, ele vai compartilhar essas orientações com a comunidade, né? Ele vai favorecer, nesse momento de compartilhamento, ele vai favorecer uma discussão, um debate sobre a realidade educativa, né? Sobre a elaboração desse projeto político-pedagógico. A partir do momento que há esse compartilhamento de orientações para essa reunião para se debater essas orientações, há um trabalho democrático, que é justamente o que defende o projeto político-pedagógico. Precisa ser uma construção coletiva, né? Precisa que todos os atores envolvidos na comunidade escolar participem dessa proposta. Então, o compartilhamento de orientações do gestor com toda a comunidade escolar vai favorecer o debate, né, sobre a realidade educativa dessa escola. Então, é necessário que haja um diagnóstico, é necessário que haja um diagnóstico do que precisa ser mudado, né, de acordo com o projeto que já existe ou que precisa ser feito diante da realidade. E aí, a partir daí, vai se analisar os indicadores de aprendizagem da escola, a reprovação, aprovação, abandono, evasão escolar. Vai se fazer uma análise desses dados estatísticos que a escola tem e incluir uma proposta de revisão. Esse PPP ele precisa ser revisto frequentemente. Eu não posso simplesmente deixar esse material como algo engavetado, que é produzido, mas que fica guardado. Não, ele precisa ser revisto frequentemente, né? E a partir disso, organizar um cronograma das ações que a escola vai desenvolver durante aquele período, certo? Então, como falado anteriormente, a participação é democrática de toda a comunidade escolar. A comunidade escolar, os atores envolvidos,
pais, estudantes, funcionários, professores, né, gestores, coordenadores, precisam estar diretamente envolvidos nesse processo de construção do PPP, certo? E aí, o PPP, ele deve dialogar com as políticas públicas municipais, né? Ele deve dialogar tanto com as políticas públicas municipais, como as políticas estaduais e como as políticas públicas federais, também é exemplo da BNCC, que é algo a nível nacional, certo? Então, é necessário que haja, né, o acompanhamento das metas traçadas, ou seja, é necessário uma revisão periodicamente, né, acompanhando e avaliando todo o processo de desenvolvimento do projeto político-pedagógico, certo? Então, é importante destacar, né, ressaltar que o projeto político-pedagógico ele é um documento que precisa estar disponível a todos na escola, certo? Ele precisa estar à disposição da comunidade. Ele não é feito para estar guardado, que infelizmente é o que nós vemos em muitas realidades, em muitas escolas. O projeto político-pedagógico guardado, foi feito, guardou bonitinho, tá lá. Não, ele é feito para estar à disposição da comunidade escolar. Afinal de contas, ele é algo que é para ser vivenciado, não é para ser guardado, esquecido. Então, lembrem-se disso. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre o projeto político-pedagógico. Quaisquer dúvidas, deixem nos seus comentários. Espero que tenha esclarecido e